Estive ontem na apresentação, foi muito, muito, muito legal, muito bonito de ver, e a gente vai continuar falando por aqui, né, desse assunto, falando ainda de Bad Bunny, da primeira participação dele aqui no Brasil, nesse momento conversando com a jornalista Fabiane Pereira. Ela é referência em conteúdos dedicados à música, você certamente deve ter ouvido a voz dela em outras rádios, também em conteúdos de podcast. Ela é idealizadora e apresentadora do canal Papo de Música. Fabiane, uma honra conversar com você, bem-vinda aqui à programação da Band News FM, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Luana. Renan, eu já tô com inveja de você. São 8h30 da manhã e eu já tô morrendo de inveja de você. Olha, vou te dizer que dá pra invejar mesmo, porque foi um showzaço, viu? Foi muito bonito, Fabiane, muito legal. E aí eu queria bater esse papo de música aqui com você, falando do Bad Bunny, não propriamente do show, porque tem esse impacto aí, ele veio aqui pro Brasil a primeira vez, ficou muito feliz, enfim, as pessoas estão tendo a oportunidade de ver aqui em São Paulo, nem todo mundo vai conseguir acompanhar o Bad Bunny, mas o que a gente já conseguiu sacar desse cara, né, da apresentação que ele fez no Super Bowl, do destaque que ele teve no Grammy, e como é que o Brasil enxerga o Bad Bunny. Ontem na apresentação ele ficou muito feliz, fez parte da apresentação vestindo ali o uniforme da seleção brasileira, falou que estava muito feliz, realizando um sonho de estar no Brasil, e a gente via muita gente cantando ali as músicas, cantando em espanhol. O pessoal aqui no Brasil, falante de português, cantando em espanhol. Que fenômeno é esse? Que conexão é essa que a gente conseguiu ter com esse cara, com essa figura de uma região distante da gente, embora seja América Latina, né, ele se considere latino, tão distante da gente. Como é que a gente conseguiu se conectar a esse cara? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar falando com vocês. Então, muito bom dia para os ouvintes da Band News. Luana, que está aqui no Rio de Janeiro como eu, tenho certeza que também está morrendo de inveja do Renan. Mas, né, Luana? Mas para explicar um pouquinho, gente, desse fenômeno... Não, eu tenho certeza que ele vem para cá para conhecer os cariocas todos e se apaixonar de vez e completamente por esse país que sabe receber os artistas de uma maneira tão caliente, né? Mas para responder um pouco e falar um pouco sobre esse fenômeno Bad Bunny, eu acho importante a gente contextualizar, porque tem coisa que a gente não entende olhando só os números, né? A gente precisa contextualizar e aí a gente entende que tudo faz sentido. O Bad Bunny, ele é o artista mais ouvido do mundo desde o ano passado. Em 2022, ele já tinha conquistado esse feito, mas em 2025 ele se tornou o artista mais ouvido do mundo na plataforma Spotify, que é a plataforma que tem a maior audiência, e a gente está quase no final de fevereiro e ele segue sendo o artista mais ouvido do mundo, ele segue no topo. E aí a gente não está falando só sobre música. Eu poderia contextualizar desde quando ele era empacotador de supermercado, e começou a colocar lá as suas músicas no SoundCloud, começou a fazer música no SoundCloud. O Bad Bunny, ele vem de uma família de classe média baixa de Porto Rico. O pai dele era, se eu não me engano, a mãe dele era professora e o pai dele era mecânico. E o sonho dele era ser, vejam vocês, locutor de rádio. Ele acabou entrando para uma faculdade, ele fez comunicação audiovisual. Isso explica muita coisa. Ele não terminou a faculdade e ele começou a colocar as suas músicas no SoundCloud. O Bad Bunny é um rapaz, é um homem nascido nos anos 90, então ele já nasceu no mundo digitalizado. E o SoundCloud era, naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, mais ou menos, era naquela época uma plataforma onde a música circulava. E aí, os primeiros indícios de que Bad Bunny daria certo, entre muitas aspas, né? E aí a música do Bad Bunny começou a circular, primeiro em Porto Rico, depois ela atravessou a fronteira dos Estados Unidos e começou a circular na comunidade porto-riquenha que mora nos Estados Unidos, que é muito grande. Vale dizer que nos Estados Unidos, gente, quase 50 milhões de pessoas que moram lá falam espanhol e têm muito orgulho de serem latinos. Então, o Bad Bunny, com todo esse discurso dele de orgulho da latinidade, ele acabou conquistando essas pessoas. E a gente está falando da era digital, a gente está falando de comunidade. Bom, aí eu vou fazer um salto para falar do Grammy Latino de 2026, onde ele conquistou o prêmio mais importante do ano, né? O Grammy Latino de 2026, ele foi praticamente uma celebração da latinidade e o Bad Bunny levou 3 estatuetas, incluindo álbum do ano. E isso é um feito por quê?
porque nunca nenhum outro artista tinha ganhado, falando em espanhol, cantando somente músicas espanholas, tinha ganhado nessa categoria. Então isso é um grande feito por conta disso. O Bad Bunny ele é muito associado também à política, embora suas músicas não sejam panfletárias. Mas no discurso do Grammy, primeiro quando ele ganhou a estatueta, uma das estatuetas, que não foi a do álbum do ano, ele começou falando o seguinte: fora ICE, ICE out, que foi uma clara declaração, né, uma clara crítica à política migratória violenta do governo Trump. Isso já chamou muita atenção das pessoas, o mundo inteiro falou sobre isso. E logo depois viria o Super Bowl, que o Renan muito bem citou. O Super Bowl é a liga de futebol, eu não entendo muito de futebol, mas o que eu sei é a liga de futebol, a final da liga de futebol americana, né? É o segundo evento esportivo mais visto do mundo, ele só perde para a final da Copa do Mundo, então pensa na audiência desse programa, né? Desse show, desse jogo. E os shows costumam ser no intervalo, então o show normalmente é quase um curta-metragem, um show de 13 minutos, vários artistas já fizeram esse show, todos os artistas que já passaram por esse palco estão no epicentro do pop, então são artistas como Bruno Mars, Lady Gaga, a Shakira, a J.Lo, enfim, Beyoncé e vários outros artistas, mas foi a primeira vez que um artista latino fez esse show sozinho. Vale lembrar que Shakira e J.Lo dividiram o palco e outros artistas também. E aí, nesse show do Super Bowl, o Bad Bunny fez uma coisa extraordinária, porque ele levou a cacita, que é, na verdade, o símbolo desse disco, né? Debí Tirar Mais Fotos, que é o disco sensação, é o disco que todo mundo está cantando, e eu falo todo mundo, eu não estou exagerando, é o disco mais cantado e mais tocado do mundo, já há mais de 12 meses, e ontem o Renan deve ter visto, eu fiquei essa madrugada com fome, eu tenho um filho de 1 ano, gente, então pensa, era amamentando de um lado e scrollando de outro, mas eu vi o final, né, apoteótico do show do Bad Bunny, onde ele canta Debí Tirar Mais Fotos, e essa música, ela é tão importante que, vejam vocês, ela foi parar do outro lado do mundo. Essa música se tornou trilha sonora dos refugiados de Gaza. Quando esses refugiados estavam voltando para a faixa de Gaza, né, depois do fim do bombardeio israelense, eles postavam fotos do antes e do depois com essa música de trilha sonora. Então essa música se torna um hino de resistência. Por isso que eu digo que é importante a gente entender o contexto. Porque ao entender o contexto, a gente entende por que esse artista chegou no topo, né? Então, o Benito, que é o nome do nosso coelho mau, né? Bad Bunny, em tradução literal é coelho mau. O Benito, ele acabou se transformando nesse fenômeno e nessa potência global porque ele mistura tudo isso. Ele mistura uma música muito latina, uma música que tem um senso de comunidade, de engajamento muito grande, com o seu discurso político não panfletário muito forte. A gente tem que lembrar que a gente está no momento de demonização dos latinos, né? A política de Trump, ela é muito voltada para isso. E aí, quando a gente sabe que tem um lado mais fraco, esse lado mais fraco acaba se fortalecendo e se juntando. Então, eu acho que o sucesso do Bad Bunny é uma mistura de tudo isso. E claro que o perreio, que é a música que o Bad Bunny canta e dança muito euforicamente, também é uma coisa que chacoalha todos nós brasileiros, né? O perreio é uma música que tem muitos movimentos pelvis, para poder explicar para os ouvintes de uma forma mais imagética, e é uma música muito popular em Porto Rico. Então, isso também acaba fazendo com que nós brasileiros nos encantemos, porque nós brasileiros também sabemos movimentar a pelvis muito bem, né, Renan? Arrasou. E o Bad Bunny... Eu acho que é basicamente isso. Uhum. Luana? A música dele, a coreografia dele... são elementos que trazem muito a América Latina, né? Mas a parte que ele explora
das imagens, por exemplo, a capa do álbum dele, que tem aquelas 2 cadeiras brancas, né, de plástico, que talvez não representem nada para um americano, para um europeu, para a gente brasileiro. É tudo. É uma imagem muito significativa, né? Ele fez isso também no Super Bowl, naquela compra o ouro, aquela barraquinha de compra o ouro. Isso é muito coisa... É uma coisa muito da América Latina, né? Teve isso também, Renan, no show de ontem, acho que não sei, poderia explorar, assim, como ele fala um pouco como ele aborda a América Latina também na imagem da música dele, digamos assim. Total, eu acho que 2 sinalizações importantes desse show, dessa ideia latino-americana de maneira geral, é o fato dele ter falado em português em alguns momentos, isso fez com que as pessoas, né, ficassem ali muito felizes, muito excitadas com aquela fala dele. Ele parecia em alguns momentos, e aí eu não sei, Fabi, o quanto é performance, ou quanto a pessoa, quando faz uma apresentação no estádio, ela fica mesmo extasiada. Ele olhava para as pessoas, principalmente no começo do show, ele parecia não acreditar no que estava acontecendo. Porque imagina, um estádio muito grande, o Allianz Parque, e ele falou isso no show. Eu não imaginei que tanta gente ia estar aqui, ele falou, tanta gente linda ia estar aqui. Ele estava muito impressionado com a quantidade de pessoas por ali. E ele cantou com a camisa da seleção, ele vestiu o uniforme da seleção quando foi justamente para a Casita, quando a Fabi falou que é como se fosse um palco secundário que emula ali uma casa porto-riquenha, mas que poderia ser uma casa de qualquer comunidade latino-americana, e tem as pessoas que estão ali dançando meio que numa festa que você está dando em casa, e ela se estende para a rua e os vizinhos vão chegando e vão participando daquela festa. E também na plateia. Além das bandeiras do Brasil e de Porto Rico, a gente viu muitas outras bandeiras de outros países latino-americanos, e você ouvia os sotaques, as conversas, vários hispanohablantes, ou seja, pessoas aqui da região vieram para São Paulo para assistir a esse show, nessa tour que ele está fazendo. Não tem apresentações nos Estados Unidos, mas tem em vários outros países, aqui na nossa região também, então muita gente de fora vindo acompanhar, daí essa ligação importante, essa conexão, né, Fabi, que a gente estava falando no começo. E aí, pra gente arrematar e seguindo pra outra conexão, e até pensando aí no Rio de Janeiro, porque a gente teve o anúncio da Shakira, né, agora com a apresentação do Todo Mundo no Rio em maio. O Brasil tá né, a gente tá nessa pegada, vendo o Brasil muito forte, as pessoas vindo pra cá, as coisas sendo produzidas aqui e sendo exploradas no exterior também, e acho que a vinda da Shakira pra cá também junta essas 2 coisas, né, tanto esse conceito latino, quanto a ideia do Brasil como um palco importante para essas celebrações, um palco que impressionou o Bad Bunny, como eu estava falando ontem. Renan, ouvir você falar é muito bonito, porque mostra também o olhar de um profissional diante de um gigante, de um artista, né? A cultura é nosso maior soft power. O Brasil tá o Brasil tá super na moda, sim. Eu tô aqui, não sei se os ouvintes estão vendo, latina e emocionada, assim como o Bad Bunny, porque eu tenho certeza que a emoção dele foi genuína. Ele é latino como nós, e eu acho que esse também é um grande diferencial dele, porque a gente não pode esquecer que, apesar do perreio todo, ele vem do trap, ele é um trapper, ele é um rapper. A música dele de origem, né, quando ele começou a soltar as músicas no SoundCloud, era rap e trap. Quando ele vem para esse disco, The Beat Era Mais Forte, de 2025, ele vem de um disco que, em 2022, que foi lançado, que é o que antecede o The Beat Era Mais Fotos, que é um disco de muito trap, de muito rap, que chama Um Verano Sem Ti, que também é um disco lindo, que vale muito a audiência, vale a gente passar o final de semana dando play para esse artista. E nesse disco de rap e de trap, ele mostra um Bad Bunny emocionado, mas ainda rapper, ainda com aquelas imagens que a gente está mais acostumado a ver os rappers, embora Bad Bunny, desde o início, brinca com os códigos. Ele subverte os códigos. O Bad Bunny, por exemplo, usa vestido, ele foi co-host do Met Gala, ele brinca com a moda, sabe? Ele sabe costurar a moda e a música de uma maneira muito inteligente. E aí, quando vem o The Beat Tirar Mais Fotos, o que ele faz? Ele chegou no topo com Um Verano Sem Ti, que foi lançado em 22. E aí, no The Beat Tirar Mais Fotos, ele volta para a casita dele em Porto Rico e vai fazer um disco que é muito baseado nos gêneros latinos. A salsa é a base.
a salsa e o pereio são a base desse disco Debí Tirar Mais Fotos. A Luana disse muito bem sobre os símbolos do Super Bowl, né? A cadeira de plástico, que é a cadeira, as duas cadeiras de plástico que estão na capa do Debí Tirar Mais Fotos, que é um símbolo muito latino, que todos nós, principalmente quem foi criado no interior desse Brasil imenso, temos memórias afetivas, né? E no Super Bowl, ele faz uma coisa extraordinária. Ele coloca uma criança dormindo nessas cadeiras. Agora me diz, Renan e Luana, vocês já dormiram nessas cadeiras? Eu já dormi muito. Com certeza. Casa de vó, gente, essa é a cara do Brasil. A festa comendo e a gente ali dormindo, não tem passo, pelo amor de Deus, vamos embora. É um clássico. Caindo da cadeira, Não é quem nunca? Quem nunca, gente? Quem nunca? E eu acho que todos esses símbolos aproximam o Bad Bunny de todos nós, sabe? E por isso que é esse fenômeno tão gigante. Quando eu digo que ele também é um símbolo, ele sabe brincar com a moda e usá-la como símbolo, no Super Bowl ele usa uma camisa que lembra muito, né, os uniformes dos jogadores da Liga de Futebol Americano, com o nome Ocasio, que é o sobrenome da mãe dele, atrás. Então ele também usa essa questão do feminino, ele potencializa essa coisa matriarcal que nós da América Latina também temos muito. Então eu acho que é um show que não tá falando só de música. Claro que a música é muito importante, sim, mas é um show que fala sobre códigos, sobre símbolos, sobre pertencimento e sobre potências. Nós, latinos somos uma potência. E o mundo, o Brasil tá na moda sim, mas o mundo também tá virando seus holofotes pro sul global. A música do sul global é uma música que tem conquistado cada vez mais as paradas de sucesso, cada vez mais chegando na indústria norte-americana, que é a indústria que pauta o mundo, né? E volto a dizer, nos Estados Unidos, quase 50 milhões de pessoas falam espanhol. Então, é uma língua extremamente falada do mundo, é o quarto idioma mais falado do mundo, gente. O espanhol só perde pro inglês, pro mandarim e pro hindi, que eu descobri numa pesquisa recente, que é o idioma falado na Índia. E é o segundo idioma mais falado nas Américas. Então, não tem muito como fugir, sabe? O Bad Bunny é uma potência, ele soube costurar isso muito bem. Ele vem também surfando na onda do reggaeton, que se vocês que estão nos ouvindo devem nos lembrar de Despacito, que foi uma música que fez muito sucesso, também ficou em primeira colocada no mundo inteiro, mas foi um fenômeno muito pontual. Mas ele surfou nisso, sim, e aí ele vem com esse preio todo, conquistando a todos nós. E o Renan me perguntou sobre a Shakira. Eu fiquei encantada com o nome da Shakira e fiquei mais encantada ainda quando soube que ela pediu. Foi um pedido da própria Shakira. Ela quis estar conosco, ela quis fazer esse show na praia de Copacabana, entendendo a potência que é fazer um show no Brasil. Gente, Bruno Mars virou Bruninho. Bruno Mars veio pro Brasil, fez uma série de shows, virou Bruninho, sabe? O Coldplay, quando veio ao Brasil, também fez uma temporada longa. Até hoje tem pulseirinha do Coldplay aqui em casa. Então, é importante que nós saibamos validar a nossa cultura e validar o poder que nós temos de engajamento, de dinheiro, porque essas turnês são caríssimas, as pessoas pagam ingressos super caros. E para encerrar essa pergunta do Renan, eu peguei um dado recente que é o seguinte: Porto Rico, gente, registrou um salto de 151% nas buscas globais, após o show do Bad Bunny no Super Bowl. No Brasil, esse salto após o show do Bad Bunny no Super Bowl foi de 322%. E por conta do show da Shakira, no dia 2 de maio, que vai acontecer aqui na praia de Copacabana, né, aqui no Rio de Janeiro, esse salto também de procuras para hotéis, para passagens aéreas, também quadriplicou. Então não dá pra gente dizer que a cultura não engaja, que a cultura não gera renda, a cultura faz parte da economia criativa e a cultura
precisa chegar a todo mundo, precisa chegar a todos os locais. Sim. E eu espero muito que o Bad Bunny faça um show de graça na praia de Copacabana muito em breve. Eduardo Paes, fica a dica. Fica a dica. Quem sabe? Quem sabe? Até 2028 temos Todo Mundo no Rio, aqui no Rio de Janeiro, com shows gratuitos. Então temos 2 anos ainda para termos aí um nome. Lembrando que ainda não veio um homem, né? Tivemos Madonna, tivemos Lady Gaga, esse ano a Shakira, e temos mais 2 anos para serem confirmados. Eu acho que Bad Bunny é um nome bem possível. Eu acredito muito nessa possibilidade. Recomendação feita por aqui pela jornalista Fabiane Pereira, endossada por mim e pela Luana. Fabiane, muito obrigado por conversar aqui com a gente. Volte sempre à programação da Band News FM. Bom fim de semana. Eu que agradeço, bom final de semana para todo mundo e uma alegria falar com você, Renan, e com você, Luana. Até a próxima. Até mais.